Olá, querido ouvinte, estamos aqui para o segundo podcast que eu tenho chamado de Uma Vida, e você pode se perguntar por que este nome, mas é porque na Bíblia diz, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então o objetivo disso aqui é alcançar alguém, alcançar a vida de uma pessoa. Bom, nesse podcast a gente fala sobre a cultura pop e fazemos um paralelo com o cristianismo. E se você já ouviu o primeiro episódio, que eu recomendo você ouvir, começamos uma série de podcasts falando sobre os personagens de Friends. E no primeiro episódio nós falamos sobre o Chandler. Fizemos ali uma análise ali da vida dele, relembramos algumas coisas e eu recomendo bastante que você ouça. E hoje vamos continuar em Friends, e hoje vamos para outro personagem. Não dá pra dizer se é o mais querido ou não é, mas porque todos são muito queridos. Mas hoje vamos falar da Mônica Geller. Antes de começar, eu tenho que te relembrar que este podcast contém spoilers, contém muitos spoilers. Então, se você não assistiu a série, se você não gosta de spoilers, talvez espere um pouco para ouvir, ou então escute assim mesmo e depois descubra. E é isso. Então vamos lá. A gente pode definir a Mônica como a cola, dos 6 personagens. Você vê que muitas coisas que acontecem na série acontecem porque a Mônica está presente. Então, a Mônica, ela é irmã do Ross, ela era a melhor amiga de colégio da Rachel, que no início da série, quando a Rachel desiste de se casar, ela vai procurar a Mônica, porque ela diz que é a única pessoa que ela conhece em Nova York. E aí você vai vendo a interação dos outros personagens também. A Phoebe já morou com a Mônica, isso aí, alguns episódios pra frente, quando eles fazem um flashback, fazem alguns lembretes, a gente descobre que a Mônica e a Phoebe já moraram juntas, naquele mesmo apartamento. O Joey e o Chandler são vizinhos de apartamento dela, e você vê que quando eles estão no Central Perk, que é o lugar onde eles tomam café, geralmente eles estão no apartamento da Mônica. E é lá que acontece todo ano o Dia de Ação de Graças, que é o feriado americano, Pra minha opinião, são os episódios mais engraçados da série. E outra característica da Mônica, que a torna até mais engraçada, é aquela mania de limpeza e organização. Então, ela gosta de tudo limpo, na casa dela tudo tem o seu lugar. Se você tirar alguma coisa do lugar e não pôr de volta, você vai arrumar um problema com ela. Ou se você pegar um copo e não colocar um porta-copos embaixo. Então essa é a Mônica. Agora vamos falar um pouco mais das características da Mônica, Depois dessa apresentação. Primeiro de tudo, ela é uma ex-gorda. Quando a gente assiste os episódios que falam sobre o passado deles, com flashbacks, a gente vê que ela era gorda na adolescência dela. E ela sofria bullying na escola. A única amiga dela ela era a Rachel, Foi na adolescência que ela conheceu o Chandler. Naquela época, ela também tinha uma queda por ele. Mais pra frente, aí a gente assiste na série que eles acabam casando, tendo um relacionamento. Mas na adolescência, ela já teve os primeiros sentimentos pelo Chandler. E quando ela conheceu o Chandler na casa dela, ela acabou ouvindo sem querer que ele chamando ela de gorda. E foi algo que ela fez muito mal. E que em um ano ela emagreceu por causa disso. Ela ficou magoada, porque ele fez uma piada por causa do tamanho dela, tudo. A gente já falou sobre o Chandler, sabe que ele tem essa característica. E uma coisa interessante a gente poderia tirar agora é que ela entregou o coração dela muito fácil para uma pessoa. Porque, sim, é importante a gente ter uma boa saúde, buscar ali ter uma alimentação equilibrada, mas o problema aqui, ela mal conhecia ele e já entregou o coração para ele. Então, na primeira coisa ali que ele falou para ela já ficou triste. E esse é um problema muito grande hoje. Às vezes a gente idealiza muito as pessoas.
não só relacionamento, mas a gente idealiza chefes, amigos, parentes. E a gente não pode esquecer em nenhum momento que as pessoas são falhas, as pessoas não são perfeitas. E uma hora as pessoas, infelizmente, vão errar, vão dar algum vacilo. Às vezes não de propósito, mas porque ninguém é perfeito. E aí já foi o primeiro problema dela. Ela entregou o coração pro Chandler e aí, quando uma coisa que ele falou, ele acabou magoando ela. Mas a gente pode dizer também que ela pôde dar a volta por cima, porque ela usou isso como motivação para emagrecer. E aí, no próximo ano, quando o Chandler retorna à casa dos pais da Mônica com o Ross, ela encontra uma Mônica magra. E esse aí já é outro problema. Disso a gente também pode tirar uma outra aprendizado. A Mônica tinha uma autoestima baixa. E isso às vezes nos faz sentir pessoas inferiores. Mas a gente tem que lembrar também que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E nós somos especiais para Ele. Cada um de nós tem uma característica. E aí a Bíblia diz também que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então vamos para pensar. Como é que eu vou poder distribuir amor para as pessoas se eu mesmo não me amo? E até o contrário, né? Você vê muita gente que machuca os outros, que tem uma índole má, mas é porque no fundo a pessoa não se ama, a pessoa tem complexos. Então é algo muito importante ali que a gente tem que pensar e a gente aprende ali com a Mônica. Passando agora para outro ponto, uma característica da Mônica, que é bem engraçada durante a série, é que ela é bem competitiva. Então quando tinha competições, jogos, alguma coisa nesse estilo, você via ela com 6 de vitórias, 6 de ganhar. Eu acredito que ela tenha esse sentimento, esse espírito competitivo, pelo fato de que... Porque os pais dela demonstravam um afeto maior pelo Ross. Eles acreditavam que não podiam ter filhos, e aí ele nasceu, e aí foi considerado o filho do milagre, uma coisa assim, né? Elas fazem essa brincadeira na série, eles falam isso. Em alguns episódios você vê que às vezes parece que os pais preferem o Ross do que a Mônica. Vários episódios da série, até um episódio lá na 8ª temporada, 8ª ou 9ª, que eles vão, o Ross e a Mônica vão lá na casa dos pais pra pegar as lembranças, as caixas de coisas antigas e velhas, e acaba que todas as coisas da Mônica estão destruídas, só tem a do Ross, porque eles acabam fazendo mau uso das caixas, onde colocou tudo. Mas aí o pai remedia a situação, dá um presente pra ela, dá um Porsche. Isso é uma coisa que pro final da série vai melhorando. E olhando pra Bíblia, a gente vê, por exemplo, os filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Cada um era preferido de um. Jacó era preferido da mãe e Esaú preferido do pai. E aí você vê que por causa disso, os dois irmãos não tinham ali um melhor relacionamento. Tanto que Jacó engana seu pai para ter a bênção da primogenitura. Porque naquela época, o filho mais velho, depois que o pai morresse, ele era considerado, vamos dizer assim, o chefe da casa. Ele tinha a bênção do pai para continuar coordenando ali as atividades da família. E Jacó, ele engana seu pai para que ele recebesse a bênção. E ele também chega a negociar com seu irmão essa bênção por um prato de lentilha. Esaú chegou com fome da caça e pediu para Jacó fazer um prato de comida. Aí Jacó pegou e falou, não, se você me der a sua bênção da primogenitura, eu faço. E aí Esaú ali acho que não levou muita fé, achou que era brincadeira e acabou aceitando, porque estava com fome. E aí depois Jacó foi lá, ajudado por sua mãe, a enganar seu pai. E a gente vê que isso se repete. Depois, né, Jacó, quando estava em papel de pai, né, ele tinha lá os seus filhos, mais de 10 filhos, e ele preferiu José. E aí, o mesmo esquema, os irmãos tiveram inveja de José, porque ele era favorito, ele ganhava presentes, ele era destacado, e por causa disso eles pensam em matar o irmão. Mas aí ali o Rúben e o Judá ali, eles têm a cabeça ali mais pé no chão ali, e falam assim, não vamos matar ele não, vamos ali vendê-lo para o Egito, assim a gente não é culpado do sangue do nosso irmão. É claro que tudo isso era um plano de Deus para que José salvasse o povo dele.
Mas o caminho, né, a forma como aconteceu, foi por causa disso. Pelo fato dele ser o preferido, ele acabou sendo perseguido pelos seus irmãos. A gente tem que tirar de conclusão que todos nós temos valor para Deus. Deus criou cada um de nós, né? A Bíblia diz que Ele já nos conhecia antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Então, cada um de nós tem o seu valor, cada um de nós é especial para Deus. Cada um de nós tem um propósito para cumprir na nossa vida. Todos nós temos uma missão. Então, todos nós temos que nos enxergar como pessoas que temos um valor e identificar qual é a nossa missão neste mundo. Já parou pra pensar nisso? Qual a sua missão neste mundo? Por que você nasceu? Porque você não é um acidente. Você não é um acidente. E agora vamos para o próximo ponto. Estou entrando na área de relacionamentos. A série aborda diversos temas. Na década de 90 ali, na questão de barriga de aluguel, questão de casamento gay. E outra coisa também que ela abordou foi a questão de a Mônica se envolver com um homem que tinha o dobro da idade dela. E você assistindo os episódios ali, se não me engano, da segunda temporada, você vê que o relacionamento dela com o Richard era um bom relacionamento. Eles se davam bem, tudo, estavam se caminhando realmente para uma coisa séria. Só que algo ali que dificultou, né, no caso da Mônica, é porque o Richard não queria ter filhos. E ela queria ter. E foi algo que, com muita dor no coração, ela acabou terminando ali aquele relacionamento por entender que ela não poderia continuar com alguém que não tinha a mesma visão que ela tem pro futuro. E isso a gente tem que tirar de importante. É claro que, num relacionamento, as pessoas não são iguais. E aqui eu não estou só falando de relacionamento amoroso, né, mas questão de amizades, principalmente. E num relacionamento, as pessoas divergem. Mas existem pontos que a gente não pode negociar. São coisas que a gente determina ali como principal, ali como trivial. O fato do Richard não querer ter filhos e ela querer ter filhos, isso é algo importante para ela, foi o que acabou fazendo ela terminar aquele relacionamento, apesar de que todo o resto estava funcionando. A gente assistindo a série, a gente vê que foi uma decisão acertada. Quando ela começa a se relacionar com o Chandler, um dos melhores amigos dela, então isso é uma coisa boa. Você se relacionar com alguém que é o seu melhor amigo. Porque você conhece bem a pessoa e as chances de darem errado é muito menor. Quando você já conhece a pessoa, e aí antes de você tomar um passo tão grande quanto um casamento, um compromisso mais sério, é você conhecer a pessoa e a pessoa te conhecer. E aí você até vê que eles tentam ter filhos, tudo ali na 8ª, 9ª temporada, e eles não conseguem, vão no médico e descobrem que eles não podem ter filhos. Eles, vamos dizer assim, são incompatíveis. E aí a série aborda outra questão, que é a da adoção, que eles conseguem fazer na última temporada, então é bem emocionante ali a forma como as coisas acontecem. O próximo ponto que eu gostaria de bater é o fato da Mônica ser uma chefe de cozinha. Quando você vai assistindo ali a série, vai passando as temporadas, a gente descobre que a Mônica ela se torna chefe porque ela é uma forma dela poder agradar as outras pessoas, no caso dela com os pratos. O interessante é que ela tirou da maior fraqueza dela o propósito de vida, porque você vê que ela tem essa característica maternal. Ela é a mãezona de todos os amigos ali. Ela recebe todos em casa, ela ajuda, ela é uma boa hospedeira. Você vê ali no início da série, a Mônica abrindo as portas da casa dela para Rachel, dando uma nova oportunidade dela de recomeçar a vida, porque ela estava acostumada com um outro estilo, aquele estilo mais patricinha, mais dependente, e foi muito importante. A Mônica também sempre alimentando o Joey, né, que a geladeira dela sempre aberta para que ele se alimentasse. E é legal de ver que a Mônica ela utilizou o que ela mais tinha dificuldade para usar isso como a sua maior fortaleza. Então ela era rejeitada pela aparência física, até pela questão dos pais, ela se sentia menor.
ela pegou tudo isso e canalizou pro bem. Esse fato dela querer agradar as pessoas com os pratos, brinca aquela questão que ela gosta de receber elogio, né? Tem até aquela questão, tem até a ver com essa questão da competitividade, né? Que ela gosta de receber elogio, mas você vê que ela pegou aquilo que mais talvez a fizesse mal e usou isso como um ponto forte. E o fato dela talvez se sentir rejeitada pelas pessoas, até pelos pais, ao invés dela usar isso para continuar, perpetuar o comportamento, ela procurou ajudar as outras pessoas a ser realmente essa mãezona na vida de cada um deles, ajudando, dando suporte. E isso é algo que a gente pode aprender muito com ela. Todos nós temos dificuldades nessa vida. Isso aí é normal, isso aí não é novidade para ninguém. Mas o interessante é que Deus às vezes quer pegar essa área que a gente acha que é a mais fraca e nos tornarmos os mais fortes. E quando Deus abençoa a gente, é uma coisa assim tão grande que a gente transborda na vida das pessoas. E isso tem a ver com o que a gente estava falando sobre propósito. Então, parando para pensar, né? Qual é o nosso propósito de vida? Às vezes tem a ver com aquilo que a gente mais teve dificuldade quando éramos mais jovens, quando éramos menores, a nossa própria fraqueza. A gente aprendeu, deu a volta por cima e hoje a gente pode usar isso para ajudar outras pessoas, né? Assim como nós cristãos dizemos, para ser bênção na vida de outras pessoas. Nesse exemplo a gente pode voltar também à vida de José, como foi falado antes, que ele foi perseguido pelos irmãos, ele foi vendido como escravo para o Egito, foi para a cadeia, foi caluniado e por isso foi para a cadeia. E a gente percebe quando a gente lê o livro de Gênesis que tudo está acontecendo, Deus está preparando ele para o propósito maior. Uma grande fome ia chegar para o Egito e Deus revelou isso através de um sonho ao faraó. E ninguém conseguia dizer o que o sonho significava, mas Deus revelou a José e explicou para o faraó. E aí disse. E aí o faraó perguntou para ele, como vamos resolver esse problema? E aí ele explicou. Levante alguém capacitado para que seja o governador. Essa pessoa vai estocar e vai fazer o controle de toda a arrecadação para que nos próximos anos de fome ninguém fique sem comida. E aí o faraó escolhe ali José mesmo para ser o governador. E aí a gente entende que tudo que aconteceu na vida dele estava preparando para esse momento, para o seu propósito maior. Então os anos difíceis no Egito, mais de 10 anos como escravo, injustiçado, tudo isso contribuiu para ele chegar onde ele acabou chegando. Então às vezes a gente tem que parar mesmo e refletir na nossa vida. Por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo? Porque é provavelmente a explicação do nosso propósito de vida. Então, quando alguma situação ruim, alguma coisa acontecer, a gente tem que tentar olhar por esse lado também. O que a gente pode aprender de bom? Do que a gente pode tirar de lição disso? Eu acho que a gente pode aprender com a Mônica bem essa questão do propósito. É um personagem que o que aconteceu com ela lá atrás a tornou a quem ela era durante a série. Que era essa pessoa mãezona, essa pessoa que cuidava, essa pessoa que dava suporte, a pessoa que ajudou a Rachel no início da série. Uma ótima personagem. Então é isso. Então fica aí, já falamos do Chandler, agora falamos da Mônica. Fiquem ligados aí ao próximo podcast. Que Deus te abençoe e até a próxima.